Galera, tudo bem? Voltamos para o vídeo de hoje para falar de uma das maiores potências econômicas, militares e políticas do século XX. Hoje vamos falar da ascensão, da consolidação e do fim da União Soviética, esta potência econômica que rivalizou com os Estados Unidos e marcou e influenciou boa parte da nossa história contemporânea e marcou todo aquele período que conhecemos como Guerra Fria. Então a União Soviética, que nasce fruto em especial da Revolução Russa de 1917, mas a URSS só se materializa em especial em 1922, controlada ainda pelo Lenin, um dos grandes líderes da Revolução de 17, mas logo em seguida ele acaba falecendo e a União Soviética torna-se uma grande potência nas mãos do Joseph Stalin, esse que transforma literalmente a União Soviética numa grande potência econômica, política e militar nesse momento. O Stalin lança um grande projeto, um grande processo muito intenso de renovação econômica, em especial privilegiando a industrialização, a formação de uma indústria de base, tá? Algo que é extremamente importante entender, porque eles privilegiaram a industrialização de base nesse momento, deixando os bens de consumo de lado, coisa que vai ser extremamente importante depois para a gente ver um pouquinho sobre a queda e a crise da União Soviética. No seu aspecto econômico, a União Soviética, partindo dos seus princípios socialistas, nacionalizou um número bastante considerável e significativo de empresas, substituiu a propriedade privada pela propriedade coletiva, nacionalizou as terras, transformando as propriedades privadas em propriedades corporativas rurais, nesse sentido, que ajudou na organização política econômica planificada desta economia e desses princípios socialistas da União Soviética. Do ponto de vista militar, a União Soviética sempre manteve, desde o início lá da Revolução, um exército extremamente forte, com uma estrutura extremamente forte, o que vai ter uma importância extremamente grande para todas essas suas vitórias militares ao longo desses seus mais de 70 anos de história, tanto durante a Segunda Guerra Mundial, sobre os nazistas, e também depois sobre os conflitos da Guerra Fria e também das tentativas de dissidência da União Soviética, tá? Quando alguns países tentaram sair dessa união das repúblicas socialistas, tá? Que foi a União Soviética nesse sentido, tá? Só que este aparato da estrutura do império da União Soviética teve um custo bastante alto, Então, para manter essa tecnologia bélica, militar, política, a União Soviética então necessitava de uma quantidade significativa de recursos financeiros. Então, uma coisa que vai ser fundamental justamente para a gente entender a decadência desse país, principalmente durante a segunda metade do século XX, quando ela começa a rivalizar nas disputas bélicas e na corrida espacial, a União Soviética vai investir muito nesses setores e vai deixar de lado setores importantes, principalmente daqueles de bens de consumo que ela não investiu lá no início, tá? E que durante esta segunda metade do século XX vai provocar um problema social, econômico, político para a União Soviética nesse sentido. Então, os gastos militares, para manter inclusive o seu aparato do autoritarismo do Estado, já que a União Soviética mantinha um controle extremamente rígido sobre a união dessas repúblicas, desses países que faziam parte da União Soviética, tá? Teve um custo bastante alto nesse sentido. Apesar de a União Soviética, a partir dos seus princípios socialistas, eles garantirem algumas coisas que não eram coisas tão evidentes nos países capitalistas, como a nacionalização da educação, nacionalização da saúde pública, erradicação do analfabetismo, este aparato, esses gastos, acabaram comprometendo a estrutura da União Soviética nesse sentido, principalmente a corrida armamentícia e a corrida espacial, tá? O que agrava a situação. Em 1982, o líder escolhido, eleito da União Soviética vai ser o Leonid Brezhnev, este que era um grande saudosista do governo e da figura do Stalin,
vai tentar recuperar um projeto político econômico semelhante àquele iniciado pelo Stalin lá no início da União Soviética em 1922. E aí começa a crescer a crise econômica, já que o projeto iniciado pelo Stalin lá era um projeto que privilegiava justamente esta industrialização de base e não a de consumo. Então, rapidamente, tá, a União Soviética começa a ter alguns problemas na produção de artigos básicos de necessidade, o que vai ter que fazer com que a população comece a racionar alguns tipos de produto e também consumir produtos de baixíssima qualidade nesse sentido. Tá? Então isso acaba afetando e agravando a organização política, administrativa, né, da União Soviética nesse sentido. A burocracia da União Soviética também tornava o Estado extremamente ineficiente, lento para resolver estes problemas que a União Soviética enfrentava nessas condições, né, nesse sentido. Isso, justamente esta crise abre espaço para algumas ideias mais liberalizantes, mais modernas, mais progressistas, e é neste contexto que em 1985 chega ao poder na União Soviética Mikhail Gorbachev, este que vinha de uma ala do Partido Comunista mais progressista, mais aberta, e tentava trazer algumas medidas mais modernizadoras para a União Soviética nesse sentido. E é justamente ao assumir o poder em 85 que o Gorbachev lança um programa de reformas da União Soviética, em especial política e econômica, que são as famosas reformas da Perestroika e da Glasnost. A Perestroika procurou, né, modernizar a economia da União Soviética, introduzindo em especial alguns princípios do capitalismo, né, da economia de mercado, tentando amparar a União Soviética, tentando sair desta crise que ela vivia nesse sentido. E a Glasnost tentava renovar os quadros antiquados da União Soviética, né, substituindo aquela velha elite ainda, né, de certa forma com uma cabeça um pouco mais atrasada. Então ele queria trazer essa modernidade, esse progressismo para a União Soviética e mudar um pouco as bases do Partido Comunista para modernizar mais a União Soviética. A velha elite comunista, do Partido Comunista, que manteve-se no poder por várias décadas, vai passar a boicotar essas medidas trazidas pelo Gorbachev, né, as medidas progressistas do Gorbachev nesse sentido. Então, também por outro lado, de um lado ele tinha essa velha elite comunista como grande adversário, e por outro lado, quando ele abre a esses aspectos mais modernos, mais liberais, um grupo de intelectuais que até então era perseguido e era calado, aproveita para tentar ampliar essas medidas mais liberais ou ampliar essas liberdades e passa a cobrar publicamente por medidas e se manifestar, tentando promover medidas mais liberais para as estruturas da União Soviética nesse sentido, né? Isso vai acabar levando, então, a algumas grandes mudanças na União Soviética. No dia 31 de março de 1991, a União Soviética vai acabar com o Pacto de Varsóvia, aquele exército forte que por muitos anos manteve esse grande controle autoritário da União Soviética sobre vários desses países da União nesse sentido, né? Então, essas mudanças não agradaram essa velha elite, essa elite mais conservadora, que neste mesmo ano passa a tramar um golpe de Estado, tá? E o Gorbachev quase é derrubado do poder no finalzinho aí de 1991, tá? Não cai do poder graças a uma nova figura da União Soviética que começa a nascer nesse momento, que é o Boris Yeltsin. Então, com a ajuda dele, tá? Em 1991 ele consegue salvar o seu cargo de grande líder da União Soviética nesse momento, mas essa tentativa de golpe vai acabar enfraquecendo de forma política nesse sentido. Então, a partir dali a União Soviética passa a sofrer uma fragmentação política cada vez mais forte, né? Contestações políticas, a crise, esse racionamento, os problemas econômicos, políticos
acabam afetando toda a vida do Gorbachev nesse sentido, e aí a União Soviética começa a dar seus últimos passos, seus últimos sinais nesse sentido. O golpe de misericórdia da União Soviética realmente é marcado por uma data simbólica do dia 9 de novembro de 1989, né, um pouquinho antes desses acontecimentos que eu acabei de citar, mas a queda do Muro de Berlim já era o grande sinal do fim da União Soviética, da queda da União Soviética. Então, a partir dali começa, né, a União Soviética começa a desmoronar literalmente. Em 91 também nós temos um momento importante que é a independência da Lituânia, da Letônia e da Estônia, que deixam de compor o quadro, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí em substituição à União Soviética, já em 91, nós temos a fundação e a criação da Comunidade dos Estados Independentes para tentar manter a cooperação econômica e política entre os países que fizeram e faziam parte da União Soviética nesse sentido, né? Então esse é o objetivo de manter pelo menos unida para não ocorrer um enfraquecimento tão grave, tão repentino entre esses países da União Soviética nesse sentido. E aí no Natal de 1991, uma data bastante simbólica, o Gorbachev renuncia à liderança da União Soviética e o Boris Yeltsin, assume definitivamente, passando a liderar a União Soviética nesses últimos dias, literalmente, tá? Mas passa também a enfrentar grandes problemas econômicos, étnicos, de contestação política, tá? Onde esses países passam a questionar. E aí no dia 31 de dezembro, no último dia do ano de 1991, simbolicamente a bandeira da União Soviética é retirada, né, de Moscou, onde ela ficou estiada por mais de 70 anos, e no dia seguinte, na manhã seguinte, a bandeira da Rússia volta a tremular e oficialmente a União Soviética chegava ao fim, acabando com uma era de das maiores potências econômicas que nós tivemos na história, principalmente aí durante o século XX, marcou toda essa disputa da Guerra Fria, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.